enlouquecer! Esses 20 minutinhos de aula vão fazer você sair muito na frente dos seus concorrentes. Carecas de saber! E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de atualidades. Sou o professor Gus e hoje a gente vai falar de um assunto que está bombando, principalmente na Europa, a questão dos separatismos. Então, você tem países aí que estão saindo de grupos, tem países que estão com problemas internos já faz algum tempo, regiões de países que querem se separar do seu Estado Nacional. Agora, para a gente começar a falar de toda essa história, a gente tem que entender o que está querendo separar do quê. Então, separar o quê? Separar um processo dos Estados Nacionais. Agora, para a gente entender um pouco isso que está rolando na atualidade, você precisa voltar um pouquinho no tempo e sacar alguns elementos da história da Europa, principalmente. Principalmente aquele momento ligado ao fim do feudalismo e início do período moderno. Por quê? Porque é ali que vai estar rolando o processo da formação dos Estados Nacionais. Então, quando você imagina o processo de formação de Estados Nacionais, primeiro, a ideia de Estado Nacional, ela é uma verdade absoluta? Não, ela é só uma ideia. Como várias outras coisas no universo da política e da vida humana, são convenções estruturadas, montadas em determinados momentos históricos. Convenções estas que uma grande maioria das pessoas passa a aderir a esse projeto, a essa convenção, e passa a viver a partir dele. Então, olha só, a ideia de Estado Nacional, ela não existiu sempre. Então, é justamente do processo do final do feudalismo, onde a estrutura social e principalmente econômica do feudalismo estava lá jameando com um processo de aumento gradativo do comércio internacional, aquilo que a gente conhece como renascimento comercial, tudo aquilo vai forçar, pedir de alguma maneira, uma reorganização política da Europa. Uma reorganização que ela vai ser de grande interesse da burguesia, dessa nova categoria social que vai surgir na Europa naquele momento. Observação, só para você lembrar, talvez você já saiba, mas de onde vem esse termo burguês e o que a gente quer dizer com ele? Primeiro, quando você fala em burguês, hoje, na aula de história, na aula de geografia, por aí, burguês é meio que um apelido para o cara que é capitalista. E daí? E o que é capitalista, então? Capitalista é o cara que tem capital, que movimenta capital, o tal do investidor. Certo, mas por que o capitalista é chamado na história de burguês? Porque lá no período que a gente está falando, lá no final da Idade Média, as cidades europeias, que estavam começando a se reorganizar novamente, eram chamadas de burgos. E quem morava na cidade era ou o nobre, que já era chamado de nobre, ou esses novos comerciantes e bancários e artesãos que passavam a viver em torno do castelo do nobre, formando justamente as cidades medievais, os tais dos burgos. Ok, então o cara que morava na cidade era chamado de burguês e a ocupação econômica desse cara estava vinculado ao processo de capitalização. Logo na história, o burguês passou a ser chamado, ou seja, o capitalista passou a ser chamado de burguês. Beleza? É esse grupo social novo, principalmente, que vai, de alguma maneira, pressionar para que a nobreza se movimente ali na Europa para unificar territórios. E para que unificar territórios? Principalmente para atender a uma demanda desse fluxo comercial que ocorria entre os feudos e que acabava criando várias barreiras ali de sistemas financeiros, sistemas de tarifação, e com o processo de um território unificado, havia uma maior circulação, então, de mercadorias, pessoas, produtos, e também isso interessa muito a alguma parte da nobreza que vai aderir a esse projeto em conjunto com a burguesia. Daí a ideia que você aprende na aula de história, que a construção dos Estados nacionais ou Estados modernos acontece a partir de uma fusão de interesses. O interesse da burguesia em unificar territórios, pessoas com
principalmente o interesse comercial, mercantil, e ao mesmo tempo o interesse de parte da nobreza que vai, ao invés de dominar poucos territórios, né, numa estrutura descentralizada de poder que acontecia no feudalismo, né, você tem um grupo agora que vai se tornar o grupo de elite da nobreza, né, a família do rei, especialmente, das monarquias que vão surgir a partir disso, que vai ter mais poder do que os outros nobres e vai conseguir, né, tendo um Estado centralizado, centralizar também todos os recursos financeiros, econômicos, e essa unificação, ela vai, né, portanto, integrar territórios que eram separados, desmembrados, e que ao longo dos períodos históricos anteriores tinham ali constituído uma história cultural diversa. Quer ver o que eu quero dizer com essa questão da história cultural diversa? Você pega o território do que existe hoje como França, né, o território nacional francês. O território nacional francês, ele é fruto desse processo da unificação, né, da França e da construção de um Estado Nacional francês, certo? Só que antes de tudo isso, aquilo ali era um emaranhado de vários feudos, né, principados, ducados, condados, onde, em muitos casos, dentro de cada um desses lugares, você tinha uma língua própria, um valor, um costume local, né, que era mais forte do que uma ideia, né, mais ampla, nacional. Não existia uma ideia de grande integração nacional, ok? Então, você vai estudar isso tudo em história, mas só te adiantando algumas coisas. O processo de unificação dos países na Europa, ele impôs não só uma unificação territorial, mas principalmente uma unificação dos povos, né, que já ocupavam esses territórios, e principalmente uma unificação de alguns valores e práticas culturais. Quer ver um exemplo? Questão da língua, já que estamos falando da França, né? Aquilo que hoje nós conhecemos como a língua francesa, ela é, na verdade, né, a língua mais falada, difundida na região de Paris. Enquanto que, para que essa língua se tornasse oficial, foi necessário que vários formatos de línguas francas, ou seja, germânicas, ou línguas latinas, né, frutos do processo do encontro, né, do bárbaro com o antigo Império Romano, tivessem que ser, de alguma maneira, deixadas de lado. Ou seja, as expressões linguísticas locais, elas são deixadas, né, de lado ou são negadas para valorizar uma língua unificada, que integre toda a população desse novo território unificado, que passe a criar uma sensação, um sentimento de pertencimento a algo maior, ok? Outra coisa, né, muito importante nesse processo, uma unificação que ela se dá também através de mecanismos religiosos. Então, a França, por exemplo, na sua história, né, até o processo anterior à Revolução Francesa, ela era um dos países, né, de maioria católica. Então, a religião e o formato de religiosidade de maneira unificada e alinhada com o interesse político daquela nobreza, né, acabava também criando um processo de unificação dos valores e práticas daquela população que passa a se entender como francesa e não mais como a população do tal lugar, do tal ducado, do tal principado. Percebe? Bom, então a França vai passar por esse processo lá no passado, a Inglaterra também, Portugal, Espanha vão começar, né, vão ser os primeiros países a ter estados unificados, e depois, só no século XIX, a Itália e a Alemanha também, isso a gente falando aqui de alguns principais países da Europa. Bom, o fato é, essa ideia de território unificado, e unificado não somente no aspecto do espaço, mas principalmente nos aspectos simbólicos, é que vai construir a ideologia nacionalista, né? E que vai, então, essa sim, a simbólica, né? A questão simbólica é o que vai dar amparo para que a maioria das pessoas passem a integrar esse projeto e passem a defender esse projeto. Por exemplo, quando a gente fala em defender,
as grandes guerras mundiais são guerras entre estados, né? Você pensar a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, a França contra a Alemanha, por exemplo. População francesa defendendo um ideal, né, de autonomia nacional francesa. Olha só, então, né, como muitos na história vão dizer, essa ideia, o nacionalismo, ela vai ser uma das ideias mais fortes da história, justamente tão forte a ponto das pessoas darem a vida em nome desse ideal. Entrego minha vida à pátria. Olha só, né, o quanto essa ideia ela é forte, né, para as várias populações pelo mundo. Beleza? Agora, se hoje, né, ocorre um movimento aí na história contemporânea ou na atualidade, que envolve separatismos, a gente precisa entender então que não é só uma questão de divisão territorial. Significa que a estrutura simbólica, o pensamento das pessoas mudou. Mudou num aspecto em que alguma coisa desses grandes territórios unificados passou a não fazer mais sentido. E aí você tem locais, né, populações locais que passam a defender uma autonomia local em detrimento de autonomias maiores, né? Ou seja, da construção do território nacional. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso daí. Então, olha só, como a gente já estava aqui começando a dizer, quando a gente fala aqui de separatismo, né, então a gente está falando de grupos que estão simbolicamente voltando a valorizar os aspectos locais, né, dos lugares onde vivem, em detrimento dos aspectos nacionais. Quer dizer, que aquela construção histórica que foi sendo realizada desde lá da Idade Média, ela está vivendo hoje vamos dizer assim, uma crise simbólica. Ela não é só uma crise política, ela é uma crise simbólica. Por quê? Porque por um conjunto de determinadas questões, as pessoas hoje estão muito mais pensando nos lugares propriamente onde vivem do que na ideia de um território unificado, de um país ou de uma instituição que seja maior ou mais extensa do que o local onde essas pessoas vivem. Então, separatismo tem a ver com uma revalorização dos aspectos locais e regionais em detrimento dos aspectos nacionais. Mas tem mais que isso, e é isso que a gente precisa ver agora na questão da Europa. Bom, e agora vamos pegar um pouquinho da história da Europa aí, né, e focar, dar atenção maior na questão da Europa hoje. Como a gente já veio falando, né, do feudalismo você tem um processo para o surgimento dos estados nacionais. Ok. Agora, principalmente no final aí do século XX, ligado a movimentos aí da Guerra Fria e pós-Guerra Fria, né, aí culminando na nova ordem mundial, você tem o processo que vai gerar a ideia dos blocos econômicos. No caso da Europa, a União Europeia. O que significa a União Europeia em termos políticos? Ela é uma entidade supranacional. Significa que a União Europeia ela tem instâncias de poder que estão acima da autoridade, da autonomia, da soberania dos Estados nacionais. Então, olha só que interessante. Quando a gente imagina esse caminho aqui, a gente observa o seguinte, você tem um processo do pequeno, do local, do regional, né, como era na estrutura feudal, cada feudo tendo ali a sua autonomia local, né, regional, e, portanto, um governo europeu descentralizado entre vários pequenos feudos. Tudo isso foi transformado nas grandes nações europeias, então os grandes estados nacionais europeus, e aí no século XX você tem um processo para a criação de uma grande nação europeia, né, a gente pode dizer assim, ou de uma entidade que está acima, né, do status nacional, a União Europeia. Por isso que ela é chamada de entidade supranacional. Né? Ela tem o Parlamento Europeu, né, que é uma instância de poder política, ela tem um sistema monetário integrado, né, tem uma moeda comum, né, e vários países fazem parte disso daí. Olha só o caminho. O caminho é um caminho da integração, da ideia de que tudo aquilo
né, é uma coisa só. E, portanto, essa ideia, ela carrega também junto uma identidade para a maior parte dessa população. Então, se lá no sistema feudal, né, o indivíduo ele se identificava como sendo o cara do feudo tal, sei lá, vamos pegar um nome conhecido, né, na literatura. Pega a história do Robin Hood. O Robin de... como que era o nome do lugar dele? Nottingham, sei lá. Tanto faz. Pega em qualquer York na Inglaterra. Então, sei lá, o Ducado de York. Então, a população de lá não se identificava como sendo da Inglaterra. O cara, ele era, né, cidadão ou morador de York. Aí, depois, passa a ter uma ideia de Estado Nacional. Portanto, ele deixa de ter a sua identidade local ou diminui, né, a importância, né, da sua identidade local, passa a ter a identidade nacional. Quando se pensa no processo simbólico da União Europeia, você tem agora uma identidade que ela é europeia em relação ao mundo, né? Tanto é que, com o processo da União Europeia, você tem uma integração maior entre os países, um fluxo de pessoas que pode se mudar, né, com mais facilidade, né? Um cara pode morar num país, mas ter negócios no outro país. É como se a União Europeia, né, fosse administrada como um grande Estado. Bom, principalmente aí pós-crise econômica que veio de 2008 a 2014, você teve dentro da Europa, né, um ressurgimento, né, ou a ascensão do nacionalismo. Veja como isso tem muito a ver com o separatismo, porque é dar um passo atrás, né, é voltar para uma estrutura um pouco anterior. Seria, né, dentro desses movimentos nacionalistas que estão ocorrendo hoje na Europa, a ideia não é mais construir um território unificado, é justamente sair de um processo que estava integrado em grande escala, né, o processo da União Europeia. Portanto, é sair, né, do bloco ou diminuir a importância do bloco em detrimento daquilo que é o local. O local, no caso aqui agora, é o nacional. Olha que louco, né? Ainda não é voltar para um local lá da regiãozinha, do ducado, do condado, mas sim pensar, né, o francês pensar na França, o alemão na Alemanha, o grego na Grécia, e não mais pensar conjuntamente na Europa. É nesse sentido, né, que está ocorrendo um processo de ascensão do nacionalismo na Europa hoje. E isso vem através de grupos da chamada extrema-direita. Na política, quando a gente fala em direita e esquerda, dependendo do contexto, pode significar coisas diferentes. Aqui a gente está falando de alas mais conservadoras e mais nacionalistas, ok? Então, vamos pegar um exemplo disso. Nas eleições para o Parlamento Europeu, que ocorreram em 2014, houve um grande número de deputados ali eleitos, cerca de 40% dos deputados eleitos para o Parlamento Europeu eram de partidos de extrema-direita. Olha só o peso disso, 40%. Significa que esses deputados que foram para um parlamento de uma entidade supranacional foram para lá para defender políticas de retorno à autonomia e à soberania de suas nações. Significa que é um movimento político para diminuir a importância disso aqui e aumentar a importância disso aqui. Olha só como tem a ver com uma ideia de separação, né? De diminuir a integração. E isso, de alguma maneira, também representa gradativamente um desmonte da União Europeia, como, né, de alguma maneira já vem acontecendo, né? Ou no mínimo, se não um desmonte, um enfraquecimento, né, parcial de algumas estruturas da União Europeia. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui é um debate que não é finalizado, é um debate que ele está acontecendo e pode ser que tudo isso mude no futuro muito próximo. Por quê? Vamos ver alguns casos relacionados a tudo isso que a gente está falando aqui. Então, sobre tudo isso que a gente está falando, existem hoje vários casos importantes dentro do continente europeu. Mas eu vou destacar aqui 3 em especial. O primeiro caso, ele não é um movimento nacionalista propriamente dito em relação, né, de conflito direto com a União Europeia.
mas é um caso antigo que ocorre dentro da Espanha. Por quê? Porque no processo da formação do território nacional espanhol, houve anexação, né, ali de uma região que é chamada de Catalunha. A Catalunha é uma região que faz parte do território nacional espanhol, assim como outras regiões. No entanto, os catalões, né, o povo da Catalunha, nunca deixou de falar a própria língua e de exigir a autonomia política da sua região. E é claro que isso já passou por vários embates ao longo da história. No entanto, né, como essa é uma região bastante rica da Espanha, com o passar do tempo, gradativamente a Catalunha foi ganhando algumas liberdades, né, algumas autonomias em relação ao governo central espanhol. Por exemplo, se você faz lá um curso de espanhol, né, numa escola de línguas e acha que vai para Barcelona e vai estar se comunicando com as pessoas na rua, você vai estar enganado. Porque ao chegar em Barcelona, capital da Catalunha, você vai ver as pessoas na rua falando catalão e não o tal do castelhano, que é a língua espanhola, né, que a gente está acostumado a ouvir por aí. Percebam que no processo da unificação territorial, a Catalunha conseguiu manter um aspecto regional importante, a língua, né? E junto com a língua, um conjunto enorme de valores, né, e práticas culturais, sociais daquela região. Bom, mas só para continuar nessa história que a gente está falando desse movimento separatista, dessa onda que está rolando pela Europa hoje. Vejam como, né, tudo isso tem muito impacto ou influência da crise econômica que a Europa viveu. Em 2014, a Catalunha, né, o governo da Catalunha, o governo regional ali da Catalunha, vai promover uma eleição simbólica, né, perguntando para os catalões o quê? Se eles gostariam, né, de ser um país independente da Espanha. E o que vai ser, qual que vai ser a resposta? 80% da população da Catalunha vai dizer que sim, que a Catalunha deveria ser um território com autonomia, um país novo dentro do continente europeu. Bom, como foi uma eleição simbólica, né, isso gerou uma pressão sobre o governo da Espanha, mas de fato não conseguiu, né, esse movimento ele não conseguiu a emancipação política ou a autonomia política e a criação de um novo país, o país da Catalunha. Vejam, tudo isso é um movimento que ele é histórico. Pode ser que no futuro ocorra esse separatismo? Pode ser, mas pode ser também que toda essa ideia aqui se enfraqueça, né, diante de alguma nova circunstância que aconteça na história. Não dá para prever o futuro. Mas é importante a gente entender que esse movimento ele existe. Assim como dentro da Espanha existe uma outra região também que busca sua autonomia, que é a região basca, uma região que faz fronteira com a França também, né, chamado de País Basco. E o detalhe, você vai para a região basca, você também não vai ver as pessoas falando o tal do castelhano. Por quê? Vão falar a língua basca, que parece em nada com a língua espanhola, parece mais com o russo do que com o espanhol. É um negócio muito diferente, né? E lá também eles conseguiram manter não só a língua, como várias questões culturais próprias daquela região. Tudo isso entra ali e se fortalece, né, nesse momento em que o separatismo está, né, em ascensão. Bom, outro caso, também de 2014. Olha só, 2014 foi um ano importante nessa onda de separatismos. 2014, o governo da Escócia, e detalhe, a Escócia ela já é um país com autonomia política, no entanto, a Escócia ela é parte de um conjunto, né, de governos, que é o Reino Unido. Olha só, gente, muita gente confunde Inglaterra com o Reino Unido, né? Vou pegar aqui um exemplo fora desse contexto só para você entender. Volta lá para a história do Brasil que você já estudou e você vai lembrar que em 1808, quando Dom João foge de Portugal, né, aquela história da vinda da família real para o Brasil. Dom João, para poder governar Portugal estando no Brasil, ele teve que elevar o status político do Brasil, né, da condição de colônia para a condição de Reino Unido de Portugal. Significava o quê? Que ali, né, o Brasil passava a ter o mesmo status de reino, né, que Portugal,
e esses dois reinos passavam a ter um mesmo governante, o mesmo rei. Portanto, a Escócia, ela segue nesse mesmo critério em relação à Inglaterra. A Inglaterra é o país central do Reino Unido. Mas quais outros países também compõem o Reino Unido? Por exemplo, a Escócia também faz parte do Reino Unido. Unido a quem? Unido à Inglaterra. Significa que quem é o rei ou a rainha da Escócia? É a rainha da Inglaterra, né? É o mesmo rei. Né? Um caso análogo à questão lá do Dom João. Qual mais reino faz parte do Reino Unido? Por exemplo, o País de Gales. Então, falar quem é o rei ou a rainha do País de Gales? É a rainha da Inglaterra. Bom, só para a gente entender então, a Escócia, né, em 2014, fez um referendo para tentar ser independente do Reino Unido, ou seja, se separar da Inglaterra, separar do Reino Unido e passar a ter uma administração própria, né, com autonomia. Esse referendo ele foi feito, uma consulta popular, no entanto, depois da votação, o referendo ele foi anulado. Por quê? Porque o povo votou pela continuidade da Escócia no bloco do Reino Unido. Tudo bem? Beleza. Aqui a gente tem aspectos locais, né, de desmembramentos aí, né, dos Estados Nacionais constituídos. No entanto, você tem hoje uma questão aí que é bastante atual, que é a questão da Inglaterra em relação à União Europeia. 2016, né, nesse ano aqui, ocorreu um movimento dentro da Inglaterra, dentro do Reino Unido, perdão, em que o governo propôs, né, para a população uma consulta pública, um referendo, novamente, para a população votar se o Reino Unido deveria continuar fazendo parte da União Europeia ou não. E o que aconteceu? A maioria da população votou pela saída do Reino Unido da União Europeia, que foi o que aconteceu, né, nesse ano de 2016. E essa questão ainda está sendo discutida, né, se vai ter um novo referendo, se vai ter um novo plebiscito, uma consulta popular, se isso vai ser validado, vai ser seguido em diante ou não. Vamos ver o que vai estar nessa história. Justamente porque essa é uma questão pontual bastante importante, que a gente vai ter uma próxima aula somente, né, para tratar desse assunto, né, da questão do Reino Unido em relação à União Europeia. Tudo bem, gente? Então, tivemos aí uma grande aula preparatória para os vários pontos aí ligados ao separatismo na Europa e no mundo. Tá bom? Ficamos por aqui. Um abraço.